No mezanino, nós batemos um papo com profissionais da construção civil sobre as dores e as delícias de cada profissão. Então, pessoal, primeiro eu queria agradecer a presença de vocês. Hoje marca um grande dia para mim, acima de tudo, porque é o nosso primeiro dia de podcast e a inauguração também da minha sala, né? Que esse espaço aqui ele já foi projetado pensando nessas duas situações. Então, estou muito feliz de estar aqui nesse primeiro dia com pessoas que eu gosto tanto, né? E a gente vai bater aí um papo bem legal. O intuito do nosso podcast é atender, na verdade, todo mundo que está envolvido na construção civil, né? Desde o cliente, a construtores, enfim, mas o nosso público-alvo são os estudantes de arquitetura e os recém-formados. O objetivo é a gente discutir coisas meio que cotidianas, que quem está começando, né, às vezes nem sonha o que é que vai acontecer, e aí fazer com que eles fiquem mais preparados para a vida, para o mercado. A gente sabe que tem uma leva muito grande aí de profissionais sendo lançados no mercado, né, todo ano. Eu soube que são 2 levas por ano, né, não é só uma. E assim, vocês já têm um mercado, né, vocês já têm um nome, vocês estão aqui porque vocês são referências para todos aqui da região, né? E, e é isso. O nosso, o nosso tema, né, de hoje vai ser desafios. Virar uma palavrinha também. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque, como o nosso público, né, alvo são os estudantes recém-formados, eu sou o público-alvo, de certa forma, né, me formei recentemente. E para mim é um privilégio poder estar aqui escutando ao vivo, né, fazendo as perguntas, participando. E quando eu me formei, né, surgiu justamente, eu dei a ideia para o Rodrigo, surgiu justamente porque quando eu me formei, acho que assim como vocês, não existia meio que um norte. A gente não aprende na faculdade como é depois. E agora, né? O que, que eu faço? E algumas coisas a gente até encontra hoje com a internet, a facilidade, né? A questão de burocracia de prefeitura, de projeto, né? Como fazer um contrato, não sei o que, essas coisas a gente encontra, mas sobre as dores, as inseguranças, as vulnerabilidades, ninguém fala. Né? O Instagram é só a A delícia, parte ninguém boa, fala né? sobre as dores. É. Então, a ideia do podcast foi justamente ter uma conversa que realmente fosse mais profunda no sentido de tocar ali uma acessibilidade, né? A ideia é ser leve, obviamente, ser uma conversa produtiva, nada muito didático, ou então a formulazinha do sucesso. Não é, a ideia não é ser coach, mas que a gente consiga realmente ser muito transparente e ajudar essas pessoas, assim como provavelmente todos nós precisávamos dessa ajuda em algum momento. Acho que o primeiro desafio quando a gente inicia na faculdade, né, voltando aí na nossa história, é o estágio, né? Eu tive a honra de estagiar com 2 arquitetas que me incentivaram e me ajudaram bastante. E eu, quando fui abrir o escritório, eu percebi o quanto o estágio me ajudou no processo de me colocar ali como responsável por tudo, porque, graças a Deus, eu tive o prazer de estagiar dentro de um escritório de arquitetura que já, né, já tinha um nome, já tinha os setores muito bem divididos, já tinha os processos, e isso facilitou muito, porque quando eu fui abrir o meu, eu já tinha um norte de como que era. E também esse feeling de entender o que é que funciona e o que é que não funcionaria para mim. Né? Como foi para você, Gabriel, esse processo assim, quando você foi empreender? Você sentiu que o estágio lhe ajudou? Você teve prazer, né, a felicidade de estar já dentro do estágio em escritórios ou foi em outros setores? Como foi? Então, eu digo para meus estagiários, né, quem forma o profissional realmente é o estágio. E eu tive a sorte de estagiar no escritório, que era o maior de Lauro de Freitas, né? Então, o escritório que eu queria estagiar, porque ele trabalhava no
um programa que eu trabalho até hoje, que é o Revit. Na época era o único que trabalhava com Revit. Então, a partir disso, né, até hoje, inclusive, eu tenho contato com eles. Então, Nossa. é interessante que o aluno, ele realmente encoste no escritório ali, pegue, sugue o máximo que puder, para poder realmente, quando chegar ali na hora de entrar no mercado de trabalho, conseguir desenvolver bem, né? Sim. Sendo que ele sempre é um processo. Eu não sei se as meninas têm isso também, mas todo momento você vai implementando novas coisas ali no escritório para melhorar os processos, porque é técnico. E tentar também buscar, inclusive até para fora, eu já pedi bastante informação, né? Eu cheguei aqui. Então, realmente tem que ser meio com cara de pau, né? Tem que. Nos apresentou já foi já foi uma pessoa que no escritório que a gente estagiou em épocas diferentes, mas a gente chegou a estagiar no mesmo escritório, né? Mas e ele nos apresentou, né? Exatamente. Naquela época, o Gabriel chegou, aí tinha um co-op, que também era um local de muita troca, né? Que isso era muito bom, porque hoje a gente praticamente não vê isso, né, na arquitetura, mas sempre teve, desde a época de Carlos Nascimento aqui já existia essa troca entre os arquitetos. Então isso é muito importante, né, porque, como a Andressa falou, a gente não aprende essas coisas. E aí, de fato, é bem interessante. Mas você também está em uma feita, já? Não, Não, é outro outro escritório. Salvador. De Salvador. Tu já estagiou em Salvador? Foi? Estagiei. No caso, você se formou lá em Me Salvador. formei em Salvador. Entendi. A gente foi de faculdade diferente, época diferente, né? Sou um pouco mais velho que o Gabriel. Ninguém precisa saber. E aí, a gente não foi colega de estágio, mas tivemos essa pessoa em comum. Que bom, é sempre bom esses elos, né? Mas e para você, Thaís? Como foi assim? Para mim, o início, eu sempre quis entrar logo no mercado, eu sempre quis produzir, vamos dizer assim. Eu não sou muito da linha acadêmica, então eu sempre quis ir para as áreas Mão na massa. mão na massa. Então, desde o começo, segundo período, eu já comecei a estagiar lá no escritório. Fui fazer uma coisa que eu nunca tinha nem visto na vida, que era fazer. Eu não sei nem o nome do que é aquilo hoje. É uma área que você tem uma antena de TV, Uhum. que na verdade é para TIM, claro e tal. Eles alugam um terreno e fazem. Sim. Eu lembrei esses dias. Nossa, Tem, eu hoje até tem isso. muito. Mas tem muitos E aí. naquela época era bem início. Esse escritório tinha pego alguns para fazer. E aí, É o nicho do nicho, né? E aí me ensinaram a fazer bem certinho. Ó, o modelo, entre aspas, é esse aqui. Tem que ter essa máquina aqui, essa aqui, a distância daqui. Aí eu comecei a fazer. Legal. Mas tem umas regras bem certinhas, assim. Aí depois fui para outro escritório, porque achava esse aqui muito técnico demais. Eu queria já entrar em arquitetura Residencial. residencial. E aí fui para outro escritório, que fiquei até o final da minha graduação nele. Aí era mais interiores. E construção, algumas. Porque lá em João Pessoa, que é onde eu me formei, esses escritórios, em geral, pegam muitos apartamentos. Lá é muito eram apartamento. interiores. Então aí já fui para essa área. Né? Então eu aprendi a fazer detalhamento, tudo em CAD. Naquela época, tudo no CAD. Me encantou a tecnologia. Então eu sempre fui um pouquinho pioneira. Eu começava a aprender a mexer mais do que os outros nos programas. Entendi. Eu ficava lá na gráfica da faculdade, sabendo como é que imprimia, plotar, né? Eu tinha que fazer as cores das tintas, que era por um número, assim, as cores, transformava assim, em espessuras de linhas. Sim. Isso dava um trabalho para configurar, e ninguém sabia. Eu ficava lá na gráfica, olhando, curiosa, deixa eu ver. Aí mexia um pouquinho, aí eu aprendi a imprimir. Aí o povo só tava pedindo a mim para imprimir lá na gráfica. Aí depois foi na sequência. E aí comecei a aprender a fazer 3D no CAD, mas era horroroso aquilo ali. Horroroso. Eu renderizei um prédio. Eu não sei como é que eu fiz aquilo. E o CAD renderiza? Renderizava. Renderiza. Horroroso, mas renderizava. E vamos contar mais. Eu tinha que terminar esse exercício do dia para a noite. Adivinha o que aconteceu? Meu mouse acabou a pilha. Eu ainda fiz tudo
No mousepad mesmo, assim. No mousepad, imagina. Vocês são a época, como dizia assim, fazia as coisas na tora, né? Sempre gostei muito de trabalhar, principalmente com fluxos, né? Que a parte que eu mais amo são fluxos e trabalhar realmente com o planejamento De como é que vai ser ali, né? sabe? Assim, principalmente essa questão de direcionamento, essa parte funcional. No início, eu não era. Sempre gostei, claro, da estética, sempre pensei no resultado estético, mas eu sempre fui muito mais funcional do que estética. E aí procurei, né, esse estágio, comecei a estagiar no segundo semestre. Aí logo depois parti para o Banco do Brasil, saí de lá já com carta para o Banco do Brasil, consegui, era uma seleção, consegui entrar no Banco do Brasil e amei, né, porque trabalhava... E o banco também tempo todo, contrata né? estagiário de arquitetura? Contrata. É. E aí eu fui e ainda tinha os benefícios, viu, do banco, era Pois eu acho que é mais maravilhoso. Legal. capital do Poli. Mais capital, porque aqui mesmo não tem. Lá a gente trabalhava com Juazeiro, inclusive. Então, eu cheguei a acompanhar algumas obras quando estava de férias, aí eu ainda conseguia vir para cá no estágio para poder ficar nas obras. E do banco eu consegui, né, esse escritório em Salvador, aí foi realmente a primeira vez que eu tive contato com interiores, assim, no começo, eu confesso que foi bem desafiador para mim, porque na faculdade eu vi muito pouco de interiores e aí foi que eu vi a necessidade realmente de estagiar nessa área, porque é muito pouco que a gente acaba tendo um contato na faculdade. E, paralelamente, meus amigos me chamavam a menina dos 3 estágios, porque eu estagiava em todos os Era doida cursos. dos estágios. E ainda, quando não estava estagiando, ainda pegava os terceirizados do banco, enfim, para poder continuar aprendendo, né? Não era nem por remuneração, porque eu não pensava nisso, não era meu objetivo quando eu estava estagiando. Assim que eu me formei, eu ainda estava nesse escritório, de casa em Salvador, que trabalhava com interiores. Aí surgiu a oportunidade de vir para cá para pegar um projeto aqui. Aí foi quando eu comecei a aprender um pouco mais de gestão com esse escritório, né, com esse arquiteto, comecei a aprender um pouco mais de gestão. Ele começou realmente, sentou comigo, ele me ensinou, me mostrou como é que ele fazia. E aí eu fui aprendendo, porque realmente era uma coisa que a gente não tinha noção nenhuma. Era com você. Eu gosto de aprender, então a arquitetura hospitalar, vamos, aí você tá doido, vamos pegar não, eu falei, vamos pegar sim. Mas pode, eu fiz só uma clínica, depois eu achei, tá aí, eu peguei um hospital. Agora é o aeroporto. Não, mas se te botar, você fazia. Fazia. Não duvido, não. Não chegou. A igreja ficou com fome. A Fana é a doida das igrejas. A doida das igrejas. Mas na faculdade a gente pega, todo semestre é um diferente, né? Justamente pra gente ter esse contato. Agora, você falou isso de não ter muito interiores na faculdade. Ainda hoje eu sinto que falta, e é justamente o que está disseminado aí, né? A maioria dos arquitetos estão trabalhando. A matriz curricular, né? Posso falar isso? Com propriedade. Né? A matriz curricular ainda vem lá de Bauhaus, assim, o histórico ainda é lá do modernismo. Então, assim, ela foi alterada somente pouquíssima coisa. Ainda, infelizmente, ainda tem uma formação muito puxada para exata, sendo que a arquitetura é totalmente voltada para ciências sociais. E a gente pouco discute isso, né? Realmente, Isso, né? O pessoal vê arquitetura, pelo menos eu sempre tive nessa ótica de matemática, né? De cálculo. Eu nunca fiz cálculo. Então, e na prática vocês têm que entender de quê? De história, né? Porque vocês são responsáveis. Foi um pouco diferente da sua, eu lembro. Porque principalmente da Bahia, é isso que eu ia corrigir. Assim, na Bahia, principalmente, a raiz ainda vem muito de exatas. Mas acho que a Rui já pegou mais para misturado, né? E a Unifax, que foi a minha, também já foi um pouco mais equilibrado. Mas a UFMA, minha mãe é formada em engenharia. Minha mãe é formada.
E por isso que... Eu não paguei nenhum cálculo, pra você ter noção. Não, também não. Eu não paguei nenhum. Mas é por isso que eu acho que a gente é tão... A gente viu, né? Essa formação é tão funcional. Mais técnica mesmo, aquela coisa mais técnica, né? A forma segue a função. Isso. Né? Assim, embora eu amasse o desconstrutivismo, que para quem não estudou, né? Para quem está começando, o desconstrutivismo ele é o contrário. Ele quer quebrar essa questão da forma seguir a função. Isso, da rigidez, né? Assim, é dizer que eu posso ter um pilar no meio de uma cama e por que não? Tipo assim, vai quebrar mesmo, né? Acabar com a função. Porque hoje a gente vê projetos bem esotéricos, vamos dizer assim, exóticos, né? Nesse caso, foi um movimento para acabar com isso, assim, foi um protesto quase, né? Um grito, dizer assim, vamos acabar. Mas a gente participou da Casa Cor Recife e a gente patrocinou Êmico, Carla Rivas e Doró. E lá no espaço tinha uma coluna no meio do... Não era bem no meio do salão, mas bem assim no canto, ela era redonda, subindo. E assim, eles aproveitaram tanto porque elas fizeram uma mesa oval, como se essa coluna ela fosse o centro do salão, vamos dizer assim. Aí colocou uma mesa oval partindo dela, como se fosse uma ilha, e colocou uma iluminação também que abraçava essa coluna. Então ela ficou incrível e é mais ou menos isso, né? Uma coisa assim, no meio do salão você ter essa criatividade, né? De fazer aquilo ali virar quis destacar, exatamente. Eu aprendi muito com meus professores, não sei se Paulo e Gabriel têm essa experiência, mas mais pro final do curso, as cadeiras de projeto tinha mais essa vertente de ser mais solta e tirar partido de elementos estruturais. Como isso, por exemplo. Entendi. Você falou, se tem um pilar, eu deixo a amostra, nada muito rígido. Use a estrutura para seu favor. Traz valor para a estrutura, assim, usa ela como parte do elemento arquitetônico, sabe? É feito, estão fazendo muito hoje com o teto vinílico, né? Que é o forro que imita madeira, que estão fazendo muito, deixando as vigas aparentes, né? E o forro ele fica acima e realmente dá um destaque, né? Para essa viga, para o madeiramento, né? No caso do telhado. E... Ela vai bem, né? Assim, tem horas que esconde, tem horas que quer mostrar mais, mas exato. Acho que tirar proveito sempre é interessante. Sim. Então, pessoal, continuando aqui o tema, né? Que é desafios. A gente teve um momento muito crítico na nossa vida, né? E que todo mundo, nossos pais, nossos avós, já passaram por vários. Nós passamos por vários, mas a gente teve um muito grande, que foi a pandemia. Então, como foi que vocês se comportaram diante dessa crise? E, aproveitando o gancho, falando de uma crise de uma maneira geral. Estou falando da pandemia porque a pandemia foi uma baita de uma crise, né? Mas falando de uma forma generalizada, né, de crises, como é que vocês se comportam nesse momento, Gabriel? Na época da pandemia, eu acredito que foi um boom para todo mundo. Né? Na época da pandemia foi o momento que eu mais fiz projeto, eu acho. Porém, tudo seguindo aquela questão das restrições ali, que também abriu portas e precedentes para a gente começar a atender online. Porque antigamente a pessoa só queria no escritório toda vez, hoje todo mundo prefere online. Sim. Hoje, às vezes, a gente insiste com o pessoal no escritório. Né? Então, nessa época da pandemia, como eu falei, a gente abriu as portas para a gente conseguir atender de fora, na época até de outro país que estava construindo aqui. Então, foi bem mais tranquilo nessa época. E foi uma época, para mim, foi boa, que apesar de muitas coisas pararam, né? A construção civil não parou. Sim. E aí todo mundo sentia a necessidade de reformar, de melhorar sua casa. Então, não sei se pode, Thaís, nessa época, sentir essa mesma sensação, né? Todo mundo queria reformar, tem um negócio. Não, foi. A gente na construção, acho que todo mundo percebeu isso, né? Foi... Graças a Deus, porque senão a gente não sabe o que É porque na crise tem aquele ditado, né? Tem uns que usam lenço para chorar e outros vendem os lenços, né?
Mas a maior dificuldade na pandemia, assim, para a gente, como um arquiteto, somente a gente poderia atender online, a gente não dependia de produto, né? Eu acho que foi, não dependia das fábricas, das produções, que isso foi depois, né? Foi um caos muito grande. Eu mesmo eu sofri muito com isso. Aos resultados mesmo de obra e tudo. Foi muito bom porque, tirando todo o medo, né? A situação que a gente vivia, respeitando tudo isso, claro, mas assim, foi muito bom para a gente crescer em alguns sentidos, né? Principalmente na questão de gestão. Então, a gente, por estar online, a gente conseguiu fazer muitos cursos, né? A gente conseguiu se especializar em muitas coisas, a gente conseguiu organizar muitas coisas no escritório, mentorias, fazer essas reuniões também online com a equipe. Então, foi um período que eu lembro, quando eu penso nesse período, eu lembro muito em organização, né? Então, foi um momento de organizar a casa. Não sei se Thaís pensa dessa mesma forma. Foi o período de organizar a casa e de projeto, foi um mundo de projetos, chegou muita coisa e a gente começou a estudar, né, outras oportunidades. Foi quando eu tive coragem de pegar a parte de hospitalar, né, que aí até um dos cursos que eu fiz apontava realmente como uma oportunidade, né, a parte de clínicas e hospitais, eles chegavam como uma oportunidade para a gente, então eu fiz a hora da gente entrar também nessa área e ter essa captação. E aí, paralelamente a isso, o que foi acontecendo durante, né? Aí começaram as crises na construção civil, por falta de material, de matéria-prima, falta de mão de obra, né? Até pelo boom, pela quantidade de Já tem falta de mão de obra, naturalmente, né? Projeto, né? E aí, o que foi que começou a acontecer? Muita gente começou, no meio do processo, no meio do projeto, a desistir desses projetos. Ia fazer uma casa, não quero mais fazer essa casa, que agora eu vou só comprar essa casa aqui. E aí começaram a ter essas interrupções e pausas durante esses projetos. E as especificações também foram ficando mais complexas, porque a gente especificava uma coisa e no mercado não tinha. E aí a gente tinha que adaptar, tinha que mudar, tinha que ressignificar. Então, muita coisa assim, e o que a gente tinha ali, que até mesmo de indicação das construtoras, as construtoras chegavam, tinha já esse trabalho até mesmo da gente ter até a tranquilidade que seria uma construtora que estaria à frente. Muitas construtoras quebraram e a gente não tinha mais essa estabilidade, é verdade. Não tinha mais essa indicação, não tinha mais essa tranquilidade de quem realmente estaria fazendo. Hoje até falo assim, olha, pode confiar em fulano. Durante a pandemia, ele foi. Verdade. Se manteve. Então, assim, os clientes nem pensam, já fecham com essa pessoa. Perfeito. Então, querendo ou não, a questão da indicação é algo que até hoje, eu sempre tive receio, né, sempre tive medo de indicar, mas depois da pandemia, esse meu medo aumentou. E isso pra gente, como arquiteto, é muito ruim, porque às vezes atrasa o nosso processo. A questão da indicação para ajudar o nosso cliente, né, não é por outro motivo, é para ajudar o nosso cliente. Sim. E acho que essa ajuda acabou assim, a gente teve que ressignificar muita coisa, mudar realmente, abrir a mente, dizer, não, realmente essa pessoa aqui funcionou, essa daqui não funcionou, essa aqui não dá para trabalhar mais. E hoje eu já indico assim, olha, já deu certo, já deu errado, e agora a sorte é sua. Vai com Deus. Roleta russa. Nunca fique só no núcleozinho, assim. Eu acho que o arquiteto, ele é um profissional que ele tem que estar com o olho em todas as áreas. Porque, por exemplo, até mercado financeiro, que às vezes não gosto de mercado financeiro. Então, você tem que saber por quê. Aquele empresário vai fazer uma coisa com você e você também tem que fazer uma arquitetura que dê um resultado a ele. Ele também está pensando nas exportações que ele vai receber. Se é uma loja de, sei lá, do agronegócio. Principalmente tem que estar tudo conectado. Sim. A gente não é só a pessoa que desenha, faz aquela coisa bonitinha, não. Até porque vocês estão projetando ali o sonho das pessoas, né? E às vezes até puxar, por exemplo, fulano, esse aqui você pode investir um pouco menos, vai dar o mesmo resultado. Mas como é que eu sei dizer isso? Eu tenho que estar mergulhada nesse outro universo também. Sim.
Então, hoje, eu não sei, todos os arquitetos têm essa mesma visão, mas acho que eu e Paulo, por exemplo, a gente tem uma visão mais aberta para isso. De estar olhando todas as áreas. Área da tecnologia, área do agro, área da medicina. O que está novidade? O que está acontecendo, sabe? Sim. Muitas coisas mudam pra Quais são as gente. tendências, Então, né? muitas coisas que acontecem, tipo a pandemia, mudou pra gente. Então, a gente teve que adaptar projetos. Sim. Saber fazer coisas que a gente não sabia fazer antes. Então, como é que a gente está preparado para isso, né? Então, você tem que estar sempre antenado no todo. Não é só naquela área, naquele nicho, naquela cidade, entendeu? Eu acho que isso é uma boa dica para, se eu pudesse dar para novos estudantes ou E recém-formados também. E uma outra questão que surgiu muito na pandemia é que, como o Gabriel falou, os atendimentos passaram a ser online, as lojas passaram a ser online. Então, com isso, as lojas, né, muita coisa, atendimento online, com isso, qual era a tendência, né? Os espaços, eles reduziram. Sim. E logo, para a gente, reduzir também projeto, né? Isso, de certa forma, aconteceu. Como é que a gente poderia reapresentar, reestruturar isso? É falar na experiência. É trabalhar a experiência do usuário, né? Do consumidor, do usuário, no espaço, para poder atrair, trazer de volta esse consumidor do espaço, né? Esse cliente para o escritório. Perfeito. Tem que criar novas experiências então, ali, né? Mudar muito experiências, né? O marketing de experiência e junto com isso a neuroarquitetura, né? Que a gente hoje é mais presente, né? Hoje a gente conversa muito mais sobre isso, né? O que é que a arquitetura vai impactar naquela pessoa, né? O que é que esse espaço aqui vai trazer de sentimentos para mim? Então, tudo isso também a gente passou a ter mais cuidado depois da pandemia. Perfeito. Eu acho que o home office ele facilita em relação ao deslocamento, né? A facilidade de atender em outros lugares, em outras cidades. Mas ele também faz com que perca um pouco disso aqui. Exato. E aí acho que pra gente, né, enquanto arquiteto, que vai vender o nosso serviço, isso aqui também é importante para a gente conseguir fechar a venda, né? Porque online é uma coisa, pessoalmente é outra. Você está ali no ambiente, você vê que o ambiente é gostoso de estar, uma recepção. Você sente, né? É o sentido. Hoje a gente tem que insistir, às vezes tem que insistir com o cliente no escritório. E quer queira, quer não, pessoalmente, a gente sempre consegue pegar mais um pouquinho da essência do que ele quer no projeto. Com certeza, até pela fisiologia dele, né? Tipo, você disse, e se a gente colocar um cobogó nessa área? Se a pessoa der um risinho, pô, ela gostou, né? Assim, se fosse online, eu não conseguiria entender de jeito nenhum, né? Ela só fala, não gosto. Gosto, não gosto. E tudo vou mostrando as coisas, já vai vendo a expressão dela ali. Perfeito. Aproveitando essa questão que tu tá falando do online, né? A Andressa falou do home office. Nesse período do pós-pandemia, abriu mais a visão de vocês contratarem os profissionais em home office? Sim. E se sim ou não, qual foi a consequência disso? Foi positiva, foi negativa? Eu acho que foi positivo em algum aspecto. Por exemplo, a gente não precisava que fossem pessoas aqui, especialmente. Sim. Então, você pode abrir o leque para outros locais. Mas em compensação, eu acho que a comunicação, eu até falei isso com um cliente ontem, a comunicação e essa troca, eu prefiro mais ao vivo. Porque é um jeito de conversar, é um papel que você risca, é um material que você pega. É diferente de fazer isso online, chamado de vídeo. É muito diferente. É muito diferente, sim. Tomando menos nosso tempo. Isso. Online, parece que é uma coisa online. Você demora mais tempo, né, pro outro lado entender, né? É mais essas ferramentas também, né? Como a gente tinha aquele quadro branco, que a gente usou muito esqueci o nome agora, Miro, né? Que a gente usou muito, a gente aprendeu em um dos cursos que a gente fez, e aí o Miro é um quadro branco infinito, e você vai, leva fotos, levava um projeto, riscava um projeto. Isso foi até uma coisa que eu até perdi ao longo desse tempo, são ferramentas, né? Que naquele momento eram muito importantes, mas depois você vai usando outras coisas. Melhor, né? Aí volta, né? Exato, mas assim, agora mesmo eu voltei a trabalhar com pessoas fora daqui. Até por questão de prazos, de tudo, assim, acabei eu não estou tendo tempo para contratar, por exemplo, um estagiário. Porque, como eu falei, no estágio eu acho que eu tenho que dar alguma coisa em troca. E o que eu tenho que dar em troca, muito mais do que uma remuneração,
é um É ensino. o seu tempo, né? Então, e meu tempo, eu tenho que me dedicar, né, Sim. para receber o estagiário. Sim. Então, eu não tenho condições de contratar o estagiário no momento, e nem um outro arquiteto, né? Então, hoje eu tenho terceirizados fora daqui, e eu passo, né, ele mora inclusive em São Paulo, então eu passo tudo para ele, e ele já me explico direitinho do projeto, já tem uma forma de trabalhar, e ele já me devolve com tudo já especificado. Gente, com relação, a gente falou da pandemia, né, e tal, né, de home office, mas para você, Thaís, qual foi o maior aprendizado que você teve no pós-pandemia? E aí depois eu queria que vocês também Na comentassem. pandemia, eu trabalhei muito. O computador do lado da minha cama. Eu já saí da cama, levantava e dormia. Então, foi uma época muito exaustiva em termos de trabalho, porque apareceu realmente muito Muita trabalho pra demanda. fazer. E aí a gente teve que aprender a fazer outras coisas, primeiro. Mas o que eu aprendi é a não focar 100% no trabalho. Porque é adoecimento, deixar outras coisas de lado, sabe assim? Eu mudei muito. Aí mais pro final eu já busquei malhar um pouquinho, não sei o que, perdi uns, sei lá, 5 quilos, mas foi desgastante no começo. Era desesperador, né? Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Minha família, e meu pai, e não sei o que, não vai ficar doente. Ninguém vai aqui não, pelo amor de Deus. E a sacola não sei o que. Foi um desespero, né? No começo, especialmente, que ainda não tinha vacina ainda e tal. Mas o trabalho estava rolando e não podia parar. Porque também a gente precisava de remuneração. Sim. Então, foi uma época muito exaustiva. Mental, emocional, tudo. E eu acho que aí depois disso houve esse outro lado, que não acho que só comigo, mas acho que outras pessoas também, de sentir que as coisas que valem a pena são a família. É isso que trouxe de volta, pelo menos Perfeito. hoje eu ainda levo isso muito a sério. De ter esse tempo de qualidade com a família, ter o tempo pra mim, pensar mais. Às vezes eu me perco, às vezes volta. Tem que fazer, tem que Isso. separar os horários, tem que ter. A gente tem outras áreas na vida que não é só o trabalho, né? Na realidade, pela pandemia, houve-se muito essa comunicação de cliente, era qualquer horário, era assim. E isso até você desacostumar eles, que também tem esse costume, e ainda hoje tem. Então, e ainda hoje tem isso. Então, assim, da comunicação fora de um horário comercial, por exemplo. Aí eu já boto uma regra que eu deixo lá a mensagem, só vejo no dia, na hora comercial. Entendeu? Perfeito. Eu não fico eu ficava muito ansiosa. Tenho que responder, tenho que responder. Hoje não, eu espero. Estou fazendo uma coisa aqui, deixa eu terminar, depois eu vou olhar. O fato de você responder ou não na hora que o cliente fala, isso não faz de você o melhor ou o pior profissional, né? Você só está respeitando ali o seu limite, né? Seu espaço. Que na verdade muitos adotaram esse acordo, né? Eu não olho o WhatsApp o tempo todo. Vai ter esse grupo aqui, mas desde a gente já falava, né? Esse grupo aqui é para você mandar na hora que você quiser. Mas a gente vai responder quando a gente puder. Inclusive, tem lá na regra do grupo. Então, combinado nunca sai fácil, né? Exato. Então, esses combinados é porque houve-se muito essa urgência de resposta, essa urgência. Sim. E aí, para desacostumar isso, porque não precisa ser assim. Em qualquer assunto da vida, não precisa ser essa urgência toda, né? Perfeito. Então, eu acho que isso é uma coisa que está se remodelando novamente para uma educação de comunicação novamente, sabe? A sensação que eu tive que depois da pandemia, o pessoal teve essa sensação de urgência mesmo, assim, de responder por mensagem. Não é ligação, ninguém quer mais ligar pra você. Tem que responder a mensagem, tem que responder rápido. Senão eu fico chateado, né? Ainda fico com raivinha. E também acho que é uma coisa importante a gente falar, foi um desafio, é que a gente tinha o turno, um trabalho aqui, presencial, e o turno digital, porque a gente também teve que virar 2 pessoas, um para ficar atendendo e resolvendo coisas do digital, e outra para ficar aqui no presencial. Isso foi muito exaustivo. Juntar isso com maternidade ainda mais complicado ainda. E você ainda tem esse terceiro turno, que você poderia ter o tempo, né, de abundância, ter um tempo com a família, como o Thais falou. E para mim, assim, que ficou muito marcado na pandemia, que essa questão até mesmo, né, de gestão de tempo, gestão
tudo isso, né, que a gente está falando, que tudo isso a gente tem que gerir bem, né, o nosso tempo, tem que gerir bem nossa equipe. Então, gestão tem que ter agenda. Se a gente não colocar essa gestão na agenda, o tempo passa, a saúde da gente é deixada de lado, a nossa família é deixada de lado, a gente vai trabalhar 24 Exato. horas e a gente não consegue, o tempo voa e a gente não consegue produzir, a gente não consegue fazer nada, se a gente não tiver agenda para isso. Então, Perfeito. o cuidado pessoal tem que estar na agenda, a gestão da equipe tem que estar na agenda, até mesmo para você aprender alguma coisa, você quer fazer um curso, coloque em sua agenda. Tempo, mas eu acho que essa coisa do home, eu também produzo muito mais no home office, também tenho essa dificuldade de concentração, inclusive escutar música enquanto eu projeto não funciona. Enquanto eu faço qualquer coisa que eu tenho que pensar, não funciona, eu tenho que estar no silêncio. E o home office ele traz esses benefícios, eu amo trabalhar só pra ter ideia. É mesmo? É o Não, quê? escuro não. Tu gosta de ficar no escuro. Mas a bicha não sente, não? Não, cara, do computador, mas eu já sabia, se eu tava no escuro, se eu tava sem nada, trancada, já era bad de produção. Então, passando fome. Ela tem o caos interno, Eu tinha que entrar realmente em estado de pressão. É igual o Rodrigo falou, o frio para poder De concentrar mais, dar mais atenção, mais foco. Não tô me chamando pra comer, pra tomar banho, pra nada, eu tô ali. Não existo, eu não tô aqui, eu não... Vou começar agora, mas são 6 horas da noite. Mas é a hora que eu tô focada. Não sei. Só que eu sou medrosa, como é que eu ficava só no escritório? Tô indo embora. Quem que vai ficar no escuro contigo? Não é? Mas traz essa situação de não saber gerir o próprio tempo, né? Então, a gente tem aí, inclusive, na nossa profissão, muita incidência de doenças da saúde mental, como burnout, né? Por conta desse excesso da hora de trabalho. Né? Thaís já falou que teve essa dificuldade, né? Durante a pandemia. Vocês vivenciaram isso em algum momento da carreira? É porque você está falando lá embaixo, mas deixei subir, né? Que acho que não existe arquiteto normal, não. É tudo meio espivetado aí, meio. Eu passei por um processo bem difícil, né? De realmente me posicionar, de me entender, né? De saber onde é que eu estava. Então, eu cheguei num burnout tão absurdo que juntou com problema de saúde, com filho, com minha dupla jornada, né? Então, teve um momento que eu liguei para a Thaís e assim, não aguento mais. Não aguento mais, eu não sei o que fazer. E eu tô fora do escritório. Já não tava aguentando mais. Rapaz, pensei, tá onde que eu vou encontrar você? Falei, não quero que você te veja. Não aguento mais, não... naquele momento eu não queria saber mais de nada. Eu não queria... Eu cheguei ao meu limite, sabe? Assim, eu não tava tendo nem força. Ela, você tá com quem? A preocupação dela já era com minha vida, né? Você tá com quem? O que é que aconteceu? Não sei o que. Não. No momento eu tô aqui na loja, mas eu tô fora, não tenho condições mais de dar conta. Cheguei no meu limite, a gente tava num projeto assim super corrido, né? Projeto comercial. Foi até um projeto, a Thaís já sabia que eu não daria conta, as meninas já estavam antecipando isso, as meninas já estavam vendo o que estava acontecendo comigo, elas já falavam, pô, procura um psicólogo profissional, você está no estado de surtar, já tá praticamente para surtar, veja isso, não vai dar certo. E as meninas já vinham me preparando para isso e eu não me cuidava. A gente não conseguia estar bem. Consegue produzir da mesma forma? Não consegue. A cabeça não funciona igual nos sentidos também, né? Quando você não tá bem, fisicamente e mental, não adianta. Não adianta passar, não adianta. Primeiro volta, dá uma resinha, trata, vê o que é, porque às vezes o que é pode ser uma taxa, pode ser uma coisa, às vezes não é nem um momento em si. Ou às vezes se for, também procura uma psicóloga, né? Também faz um acompanhamento, tem que ter, sabe? Eu acho que hoje, depois de a gente lidar com tanta expectativa dos clientes, né? Eu acho que tem frustrações pessoais que necessário. A gente que veio do cliente, infelizmente. Inclusive alguns traumas, né? Sim.
né? De que os Acho que a clientes gente causam, vai né? trabalhar com muita expectativa, gente. Por isso que na pandemia foi tão complicado, porque quando chegando nas expectativas, assim, no final de obra, e a pessoa se via sem equipe, sem nada, eles contavam em quem? Em quem aparecia, que era a gente. E o que é combinado não sai caro, né? Tem uns ditados aí que são muito Desde a verdade. proposta que você apresenta, que é a primeira coisa, né? Uhum. Que a gente vai mostrar. É bom já falar algumas situações, algumas coisas que E podem sentir acontecer. também, né? E sentir. E sentir, porque assim, é uma troca de energia. Então, se você sentiu que é um relacionamento, que a energia não bateu, não insista. Já. Não Demitiu o insista. cliente, porque A gente aqui- não a gente- bateu não, né, gente? Aí, mostrava uma coisa, não, eu quero assim, aí eu fazia assim. Não, eu quero assado, eu fazia assado. Aí não quer mais, aí não Aí dá. não- Não dá. Toma aqui, Limitar né? modificações também. E outra dica. Uma dica bem legal. Se o cliente já chega com problema com o arquiteto, reveja se o problema é realmente com o arquiteto ou com ele. Dica de ouro, tá? Investigar. Vai investigar. Tá Tá tudo bem? Gente, a gente falou um pouquinho de saúde mental, né? Essa questão de adoecer, é um tópico bem interessante, né? E falando agora um pouco sobre a parte de gestão de escritório, vocês acreditam, eu vou perguntar para a Polly primeiro, você acredita que todo arquiteto, ele é empreendedor? Deveria ser, né? Não é. Nem todo arquiteto é empreendedor, nem todo arquiteto entende gestão, porque, como eu já falei, é uma deficiência muito grande. Acho que todo curso, né? Na UniFTC a gente ainda soltava, assim, ainda falava muito sobre gestão, diferente até do que na minha faculdade eu não sabia nem o que era gestão. Assim, eu não sabia nem para onde ir, para onde vai gestão, quais ferramentas de gestão, o que a gente pode usar em arquitetura e tal. Então, hoje a gente tem muito mais facilidade de sentar, de fazer um curso, um curso rápido, de ver um vídeo no YouTube e aprender algumas ferramentas de gestão, comprar um livro. Enfim, hoje tem Mais acessibilidade, é muito né? mais acessível. Perfeito. É questão de perfil. Tem questão de Nem perfil. todo dono do escritório tem perfil de ser empresário. Exato. Então, quem não tem o perfil, ele vai atrás do escritório para trabalhar nele. Porque não é fácil, não. Não. Não é fácil, não. Ou fazer um concurso público, né? Alguma coisa assim nesse sentido, né? Já passou vários arquitetos comigo que não tinha perfil. Mas fala assim, dos arquitetos que tem escritório, ainda mesmo tendo escritório, não são conseguem, empreendedores. não são empreendedores. São Tem muito muitos. mais artistas, tem muitos mesmo. assim. É né? verdade. E aí, o que faz? Estuda. Não, Tem que implementar ferramentas. tem que saber que que estudar. pedir ajuda. tem que Mas eu estudar. mesmo, como eu falei, antes da pandemia, eu só era artista. Eu só era artista, assim, eu não. Eu comecei a estudar na gestão até mesmo durante A pandemia mesmo. a gestão do curso de arquitetura. Que aí foi quando eu comecei a levar isso para a sala de aula, comecei a aprender com os alunos, né? Botava Muito a bem. pesquisar, aprendia junto com eles. Muito bem. Entendeu? Assim, quais são as ferramentas de gestão? Eles me diziam pesquisar e eu só anotando também. Eu disse, vamos lá, vamos aplicar. Aí voltou a pergunta para mim, professora, e qual a ferramenta de gestão que você usa no seu escritório? Eita, crê. Gente, dá licença que eu vou ali tomar um cafezinho, daqui a pouco eu volto. Veja bem, eu Eu uso minha agenda. Eu só uso o Pomodoro. Gabriel, em que momento você percebeu que precisava de uma gestão, um processo de gestão no teu escritório? A partir do momento que eu comecei a trazer novas pessoas para trabalhar comigo. Porque, tipo assim, eu tinha na gestão na minha cabeça como era que eu queria que fizesse. Uhum. Aí tem um passo a passozinho lá que funcionava, porém não tinha aquele controle. Aí, a partir do momento que começou a entrar 10, 12, 15 projetos, e tudo tava na minha cabeça, caiu naquela questão, né? Começar a pirar ali na loucura ali dos projetos. Uhum. E aí eu comecei a implementar ferramentas de gestão. Hoje eu uso Trello, não sei como é que vocês usam.
Aí dentro do Trello, toda vez vai também melhorando as etapas lá. Acho que é Kanban. Tá bom. No Trello você consegue organizar ali, né, de forma que você bota o estágio que está cada projeto. Sim. Até chegar na obra, até ficar concluído. E aí eu comecei a implementar essas coisas, como começou a ter mais volume de projeto e mais gente para gerir. Perfeito. Porque a gente acaba colocando ali a demanda puxada, né? A gente acaba deixando de demanda, assim, no caso eu e administrador. Aí coloca tudo que tem para fazer, aí todo mundo que está terminando o que vai fazer, já sabe o que vai fazer, né? Já puxa ali de cima, bota para a etapa que está, para ele já fazer automaticamente. Porque Interessante. tem também detalhes de cada tipo de escritório. Por exemplo, lá no nosso escritório, a gente estipula muito essa ideia de esteira, que é uma começa, a outra vai na sequência, aí o estagiário faz a coisa, depois o colaborador. É meio que todo mundo participa de um projeto só. Sim, e cada um em sua etapa, né? Os escritórios não são assim. Eu vou fazer essa xícara. Aí eu fiz um estudo preliminar e passo a xícara para você detalhar e me entregar Pronto. um projeto, vou dizer assim. Isso aí já é outro estilo de trabalho, que existe outro estilo de gestão. Perfeito. Então, tem essas demandas, tipo no Trello, elas são mais diretas. E todo mundo vai pegar, ou só aquela pessoa vai pegar, é diferente. Entendi. Lá no escritório hoje, eu coloquei os projetos dentro do Notion, que é tipo um sistema, né, de organização, que usa também sistemas como se fosse o Trello, que é de determinação de tipo um funil, é um funil, né? Mas ao mesmo tempo ela reúne tudo, é como se fosse um bloco que se destrincha. Entendi. Então, tem um modo sintético e um analítico, né? Isso. Você olha o sintético. Projetos. Inclusive, eu boto até as fotos assim. Vejo todas as coisas que a gente tá rolando dentro do escritório. Porque hoje em dia, quando você tem um volume grande, se você não botar uma visualização também de tudo que você tem e que existe, porque tem projetos de 2019 que ainda tá rolando. Então, se eu não for... A gente atendeu ontem um cliente que o projeto foi feito em 2018 ou foi 2019. 2018. Aí, assim, o projeto dele já tava... assim, tinha as coisas especificadas aqui já da Morena na época e tal. Não é nem que saiu de linha, é que, tipo, já tem várias outras novidades, entendeu? Então, tem que ter uma atualização do projeto, né? É isso. Então, essa gestão de projetos, de equipe, do empresarial, são 3 gestões que estão juntas, e esse chefe aqui, que é o arquiteto em geral, ele tem que mergulhar nas O arquiteto é empreendedor, né? O arquiteto é gestor, né? Às vezes você faz um time com outro arquiteto, um gestor, o outro é mais na área de projeto, que é o caso lá no escritório, mas tem que cobrir essas 3 áreas, de todo modo. Ou se você não botar alguém, ou se for você, tem que cobrir. Fora a demanda nova, que chega também uma outra gestão comercial, né? Então, quem vê de fora, o cliente que vê de fora, ele não imagina a quantidade de coisas. Ele acha que em uma semana você sentado em casa, você consegue fazer a casa, né? Isso. Ele não só um projetinho. Ele não imagina. E também ele não imagina quando a gente faz uma precificação que abarca tudo, porque você tem um ecossistema para funcionar. Ele também não imagina quando chega um valor, o porquê daquele valor. Então, eu acho que até o podcast aqui vai ser interessante, quem estiver assistindo, para entender que tudo isso exige muito trabalho. Muito mais trabalho do que fazer um projeto. Sim, verdade. Ó, gente, a gente tá chegando já no finalzinho do nosso papo no mezanino. E eu queria trazer aqui um último tópico, né, desse tema, que é o desafios, que é a importância dos parceiros, né? Então, assim, a gente aqui na Morena, a gente pensa, né, em ser sempre um facilitador, um mediador, né, de vocês para com os clientes, com a obra, com o construtor, com o mestre de obras. Então, a gente aqui da Morena tem, pelo menos, damos o nosso máximo, né, e estamos buscando sempre melhorar essa questão do suporte, do apoio, né? A gente recentemente desenvolveu aqui um setor de relacionamento, né, para poder escutar mais vocês, né, dar um suporte melhor para vocês. Sempre foi muito... essa demanda sempre veio muito direcionada para mim, e a gente que falou aqui de empreendedorismo, a gente sabe que a gente não pode
absorver tudo de todo mundo, senão a gente não consegue pensar na parte estratégica, Não né, fica, desenvolver e tal. Então, dito isso, né, eu queria que vocês tentassem recordar, né? Primeiro eu vou começar a fazer essa pergunta para a Thaís. Teve alguma situação de que a Morena foi contribuição, que a Morena ajudou Várias. em alguma situação aí com você, com o cliente, Sim, com a obra? várias. Por exemplo, às vezes a gente precisou trocar um revestimento ou uma caixa a mais, e aí tem que buscar o lote e tal, e aí fazer esse rastreio, que às vezes não tem mais aquele lote aqui, mas tem que pedir, e às vezes acabou, e vem outra. Enfim, Sim. isso é uma coisa que é parceiro consegue, assim, vai atrás, mas Sim. se for uma loja X, Y, que você não tem muita parceria. Tipo não assim, tem acabou, não tem mais, né? Infelizmente a senhora comprou pouco e aí acabou. É, E às vezes não foi culpa de um cálculo errado, algo do tipo. Mas às vezes o pedreiro quebrou uma pedra, e uma pedra hoje é 1 acontece. metro quadrado, se você for ver. Né? Verdade. Faz Então, super diferença. faz diferença. Então, Já acontece esses até detalhes, já né? acontece até um caso comigo, de o Rodrigo me tirar do sufoco. Realmente, tipo assim, foi na conta, aí quebrou uma pedra. Aí ele não tinha em estoque, mas tem um cliente tal que tem, sobrou, intermediar, aí eu pego lá, pegar minha pedra e colocar no lugar. Então isso aí ajuda bastante a gente aí na hora do sufoco, né, da hora de obra. E às vezes até esse cuidado e esse conhecimento de que fulano tem uma pedra de sobra, isso é muito pelo relacionamento, né? Faz Sim. parte de você também saber da sua obra tal que sobrou para me passar. Então, como é que você saberia isso? Se isso vai ter feito da obra de fulano, né? Sim, Assim, com certeza. tem que ter essa visão. Né? Com certeza. A gente tem nessas situações, né, a gente é muito comum acontecer isso, né? Inclusive, a gente pega as pedras do nosso próprio mostruário aqui, às vezes, também, né? O cliente, pô, só falta uma pedra, eu digo, leve logo, pega aqui do mostruário. Aconteceu comigo também, isso aí. Já, né? Faltava só uma pedra, aí ele me deu no mostruário, tava até com adesivo lá ainda, né? Que arrancava adesivo do mostruário. É isso, né? A gente realmente tá buscando ser contribuição, né? E é isso, gente. Queria uma salva de palmas para nosso primeiro podcast. Queria agradecer o tempo de vocês. A gente sabe que hoje a coisa mais valiosa é o tempo. Estar com vocês, para mim, é uma alegria tremenda. Vocês sabem o quanto eu gosto de vocês, o quanto que vocês representam para mim, o quanto vocês representam para a Morena e o quanto que vocês representam para a nossa região, né? As pessoas que estão participando, né, que foram convidadas, não é pelo laço afetivo, e sim realmente pela imagem, pela referência que ela tem na nossa região. E vocês fazem parte desse seleto grupo, vamos dizer assim, que são referências. Então, meu extremo muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Foi ótimo.